Na palavra de Deus, irmãos, eu queria que você começasse lendo comigo a primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 8. Primeira carta de João 3, versículo 8. Amém? Primeira carta de João 3, versículo 8. Acabando o ano, né, irmãos? Mais 7 dias agora, você já está em 2023. Daqui uns dias, um estalinho de dedo, já passou 10 anos, não é? Já pensou o Sandrinho de cabelo branco aí, sentado, aquela barba meio enruivecida? Já tem? Então, daqui uns 3 anos, né, Sandro? Já pensou? Alguns que a gente olha aqui, né, todo forte, já um pouquinho menos força, porque o tempo vai fazendo isso, não é, irmãos? Ele vai tirando um pouquinho da força, diz que tira um pouquinho da memória, mas Jesus, ele compensa tudo isso, ele devolve também, amém? Mas nós vemos o tempo passando e as coisas vão mudando, né? E muda muito. Então aproveite sempre, procura valorizar cada minuto, aquilo que você tem, porque eles passam muito rápido, amém? Passam muito rápido. Glória a Deus. Diz assim, ó, a primeira parte não é o que eu queria, mas vou ler todo aqui. Quem pratica o pecado é de quem? Do diabo. Tipo quem faz esporte, é uma pessoa esportista, não sei como é que chama o nome certo. Leonardo, como é que fala? Quem pratica esporte é o quê? Esportista? Um atleta. Mais correto. Então ele é um atleta. Vamos dizer lá, quem pratica, vamos dizer, quem joga futebol, essas coisas, ele é atraído por aquilo que ele faz, não é? Ele é conhecido pelo que ele faz. Um construtor, ele é conhecido pela obra dele. A Bíblia diz então que quem pratica o pecado, ele é porque o diabo, ele acaba sendo mais ou menos que um inventor, um criador disso, né? E aí a Bíblia diz, porque o diabo peca desde quando? Já começou pecando, né? Mas onde que eu queria chegar, igreja? Agora essa parte, ó. Para isto, quem? O Filho de Deus se manifestou. Olha, lê comigo agora. Para desfazer as obras de quem? Do diabo. Agora eu queria explicar algumas coisas. Por exemplo, Jesus desencurvou uma mulher encurvada. Aquela obra era de quem? Do diabo, não é? Ela andava encurvada, não podia endireitar-se. Mas com Jesus entrando ali, aquela mulher se endireitou. Jesus curou cego. A Bíblia fala do Bartimeu mesmo, ele ficava mendigando à beira da estrada, e esse homem não enxergava, mas ele podia ouvir, e ouvindo que era Jesus, clamou, buscou. Certo momento Jesus para, e ele vem e ele desfaz a obra do diabo. E aquele homem voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Outra vez Jesus, ele entra no templo, tinha um homem ali com a mão resseguida, diz a Bíblia, a mão dele não abria. Pararam ali, o invocaram pedindo que ele curasse. Claro, poucos voltaram, dependendo da passagem que você lê, nem voltaram mais ninguém, amém? Mas desses todos que ele curou, que a Bíblia relata em si, de cura de leprosos, era tudo obra de quem? Satanás. Mas teve outras coisas, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, você não vê nada de cura externamente para ele, mas você vê uma cura que eu acho que é uma das mais importantes. Jesus, ele cura o caráter de Zaqueu, porque a Bíblia diz que Zaqueu, ele estava disposto naquele momento a abrir mão da metade do que ele tinha. Você já pensou, um homem que era muito rico, ele abre a mão da metade do que ele tem, dá aos pobres, e ele fala, a quem eu tiver destituído, eu devolvo 4 vezes mais. Amém? Então ele restituiria o valor que a lei dizia no tempo de Moisés, que era o preço quando você defrauda alguém. Ou seja, se voltou para a palavra de Deus. E era alguém que conhecia a palavra, até pelo lado de restituir conforme a lei.
E eu poderia passar aqui um tempo falando da febre da sogra de Pedro, poderíamos falar aqui de quando ele andou sobre o mar e fez também ali o vento e o mar se aquietar quando os discípulos estavam atravessando de barco e alvoroçou-se muito. E outras coisas que nós nos lembramos e usamos no dia a dia. Mas Jesus, ele sempre se manifestou desfazendo todas as obras do diabo. E aquilo que nós passamos, que você enfrenta, que eu enfrento, que as pessoas enfrentam, não é diferente. Se tem um mal, se tem uma raiz ruim ali, aquilo ali é uma obra de quem? Do diabo. E Jesus, a Bíblia está dizendo que ele se manifestou para isso. Jesus veio para isso. Qualquer pessoa que invoca o nome de Jesus, ele tem uma garantia de que Jesus, ele realmente vai desfazer aquela doença, aquela enfermidade, aquela cegueira, aquela destruição do lar, a destruição interna, o pecado moral, o pecado espiritual, o pecado físico, a maldade que há dentro das pessoas. Só que para Jesus fazer tudo isso, eu preciso dar lugar para ele. E Jesus, até quando veio ao mundo, já foi meio difícil ele achar lugar. É verdade ou não é? Abra a tua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Mateus 1, 18. Para Jesus poder fazer isso, ele precisa espaço, ele precisa entrar. A Bíblia fala, né? O verbo se fez carne, a palavra de Deus ganhou vida e habitou entre nós. Amém? E aí ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ainda continua procurando lugar. Procura na minha vida, procura na sua vida, procura lá naquele lugar que você trabalha. Mas as pessoas estão sempre dizendo, olha, não traz religião para cá não. Olha, aqui dentro você não fala em igreja, não é assim? Aqui você não fala em Cristo. O irmão, acho que foi o Roberto, me disse outro dia, né? Você vai falar de Jesus no jantar de família, o pessoal fica bravo, irmão. Vai lá logo aí, não é? Vai entregar um amigo secreto. Está enrolando demais, né? Para com esses negócios de crente aí. Não tem lugar para Jesus. Estão sempre pedindo que você se retire com Jesus dali. Não é assim? E o interessante, eu até mandei para as mensagens diárias, é interessante como que todo mundo ama Jesus, né? Toda casa tem lá o festão na porta. Você vai na cidade, a cidade toda decora ali, com o pinheirinho. Claro, isso é algo pagão, mas as pessoas, estou falando da intenção. A intenção deles, da maioria, é unificar isso com o nascimento de Cristo, não é? Apesar do lado comercial, essa é a intenção. Só que quando você fala da mensagem do Jesus, aqueles que todo mundo diz que ama, que a gosta, que espera, que decora a sua casa, a mensagem de Jesus não pode entrar nessa casa. É estranho isso, não é? Eles celebram o nascimento do menino, mas desde que a mensagem do menino não entra onde? Nas suas casas, não entre na sua vida, não entre na sua família, não chegue no lugar de trabalho. É interessante. Como é que possamos amar tanto o nascimento e desprezar tanto? Até um cantor, não é, outro dia aí, falou que até uma canção que fala de santidade, ele era uma mensagem racista, não é? Estou vendo o dia que eles vão mandar intimação para Jesus lá em cima, né? Estou querendo te prender, Jesus. Não é? Por quê? Porque a mensagem dele é racista, né, irmãos? É complicado. Mas lendo aqui, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, 19. E então José, seu marido, sendo justo, isso aqui é importante, ó, e não queria o quê? Infamar, intentou deixá-la secretamente. Uma atitude bonita de José, não é verdade? Ele poderia começar a fazer alarde, difamar a mulher dele, ia quebrar a cara, porque quando o anjo aparecesse para ele, ia falar a verdade, imagina a cara que ele ia ficar, e ele estava atentando contra a própria vida dele, sim ou não? Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você fala de alguém, você difama alguém, muitas vezes você está cometendo um erro. E ele não, ele decidiu, eu vou sair, vou
abandonar a cidade. Quem ia ficar como mal ia ser ele até, ia ou não ia? Ia falar, esse homem engravidou a mulher e bateu em retirada, sumiu, desapareceu. Mas ele não queria infamar ela, e ele tentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? Do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e clamarás, ou chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. 25. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-se-lhe o nome Jesus. Até aqui nós vemos ali, o José em si, ele tinha dentro dele um plano, você vê ali que ele projetava. Essa tradução SF, ela tira algumas coisas, mas no revista e corrigida ou atualizada no caso, você vai ver até ele dizer que José ele projetava, amém? Ele planejava, ele começou a fazer dentro dele planos ali de sair, de como que ele ia, como ele ia deixar a Maria, e ele ia seguir com a vida dele. E muitas vezes hoje nós atrapalhamos o plano de Deus porque nós temos um plano nosso. Nós intentamos, como diz nessa tradução, no coração coisas, e muitas vezes tem um plano de Deus. Entenda, o maior projeto que o homem pode ter nesse mundo é o de Deus. O melhor projeto que você pode ter para a sua vida é o de Jesus. Você pode até não entender na hora, mas é o melhor projeto que você pode seguir. Só que muitas vezes, ao intentarmos os nossos próprios projetos, perdemos as realizações que o Senhor tem para nossas vidas. O José, ao entender, ao conhecer a palavra, entender o que havia acontecido, a Bíblia diz que ele deixa ali o projeto dele, amém? E segue o projeto de quem? O plano do Espírito Santo de Deus. E é aí que começa as obras de Deus a se realizar na tua vida. Se você abrir mão daquilo que você quer para fazer o que Deus quer que você faça, e quando eu falo isso, não estou me referindo a religiões, a coisas de religião, estou me referindo a coisas que Deus tem para a sua vida, coisas que Deus tem dentro de você. Mas muitas vezes o que acontece é que Jesus não tem espaço. E a minha pergunta é, Jesus tem encontrado espaço na tua vida? Ah, pastor, eu ando ocupado demais, eu tenho que fazer coisas, e nunca tem tempo para ir adorar a Deus. Outro dia um discutia e falava, eu sentado perto, não entrei em discussão, mas fiquei observando. E um dizia, mas se precisa ir na casa de Deus para buscar Deus, ué, mas por que existe a casa de Deus? Qual que é o fundamento dela? Buscar a Deus, amém? Ah, pastor, mas tem gente que busca a Deus de onde estiver. Para aquele que quer fugir do compromisso com Deus, ele vai ter essa desculpa onde estiver. Mas é fundamental que você vá, por isso que a Bíblia diz, não deixeis a voz, mas às vezes não tem espaço. Ah, é que é corrida a minha vida, é corrido isso. Irmão, espaço, tempo nas nossas vidas é tudo questão de prioridade. É verdade ou não é? Fazendo faculdade um dia, que fazia, como aqui, não 4 como é aqui, mas era 2 lugares que eu fazia, além da igreja do Rochdale. E fazendo faculdade, um dia eu cheguei para o professor e falei assim, olha, não tenho tempo para fazer esses trabalhos. Ele falou assim, não tem horário nenhum? Ele falou assim, de manhã. Eu falei, estou aqui na faculdade. Aí ele falou assim, de tarde. Eu falei, de tarde tenho culto. E 5 horas da tarde, ele foi falando, eu falei, 5 horas da tarde eu faço algumas visitas, que era muito hábito naquele tempo, não é? E tem depois o culto da noite também. E aí ele falou para mim assim, e depois das 10 da noite? Eu falei, às 10 horas eu estou dando atendimento e depois eu vou dar uma atenção ali para os meus familiares.
Aí ele falou assim, e de meia-noite até o horário que você vem aqui para a escola? Aí eu tive que ficar quieto. Realmente eu tinha espaço. Amém? Fez? Não. Não consegui fazer exatamente como ele queria. Mas eu tinha tempo. Tinha ou não tinha? Prioridade. Havia um espaço ali. A minha prioridade era outra. Mas a tua prioridade é que vai fazer você ter tempo para Deus ou não ter. Irmão, qualquer um de nós que não quiséssemos arrumar uma desculpa para estar em qualquer lugar, você teria. Sim ou não? Parente, familiar, o que você quisesse, você poderia dar uma desculpa. Mas você fez aqui hoje uma prioridade. É isso que Jesus ele precisa. Quando alguém se vira para ele, se volta para ele e diz, ó, eis aqui a minha vida. Amém? Só que a Bíblia fala que Jesus ele não nasceu num lugar, num bercinho, numa pousada. Ele nasceu numa manjedoura. Por quê, pastor? Lucas, vamos lá? Capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, versículo 7. Então ele depende do espaço em que damos a ele. Dois, versículo 7. Prontinho? Vamos ler? E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em quê? Em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles aonde? Ou seja, Jesus ele não nasceu numa estalagem, não nasceu num lugar confortável. Hoje você tem as maternidades, tudo é diferente. Mas naquele tempo ele precisava realmente de um lugar confortável para que pudesse fazer o trabalho de parto tudo. Jesus não teve e foi colocado numa manjedoura. Mas por que isso, pastor? Nas grandes estalagens daquele tempo, não tinha espaço para ele. E hoje é assim, muitas pessoas, porque ela diz, eu estudei, eu fiz faculdade, eu tenho uma cultura, ela não dá espaço para Jesus, porque é inteligente. Eu vi até outro dia um cientista social, ele dizia isso. Ele falava que quando a molecada começa a estudar, ela começa a achar inteligente, por causa dos pensadores, desses sociólogos aí, eles costumam seguir esse pensamento de dizer, olha, eu não tenho uma amuleta. Então ele acha bonito, ele acha legal quando ele diz que ele não crê em Jesus, quando ele diz que ele é uma pessoa incrédula, ele acha bonito ele dizer que ele é ateu, não é? Chama a atenção e parece ser uma pessoa mais forte na cabeça dele, parece que ele é uma pessoa mais forte, porque ele não acredita em nada, porque ele não põe ali a confiança dele em nada, e ele se afirma que ele é autoconfiante, ou seja, às vezes não há espaço para Jesus nessas vidas. Claro, não há espaço agora, mas um dia, diante de uma adversidade, de uma luta, de um momento complicado, a pessoa vai ter que arrumar um espacinho na vida dela. Isso é fato. Qualquer pessoa que você conhece, ela vai ter que arrumar esse espaço. E se não for aqui, um dia vai haver uma reunião que não vamos poder faltar. A grande questão é qual lado eu vou estar nessa reunião. Mas a pessoa vai ter um espacinho que ela vai ter que ceder ali. E Jesus realmente vai ter que usar esse lugar. Então o bom é que façamos isso aqui. Mas até hoje é assim. Jesus ele não consegue espaço muitas vezes na vida de alguém que ela tem uma vida mais regrada, não é? Uma condição melhor, por causa talvez até daquilo que ela tem de possibilidades para usufruir. Às vezes realmente ela vive uma vida bem agitada por causa dos prazeres que o mundo tem, e não há espaço ali às vezes para Jesus. É verdade ou não é? Outro dia um falou para mim assim, falou, pastor, eu gosto de vinho, e falou uns nomes de uns 10 tipos de vinho lá. Falou assim, o senhor nunca experimentou? Eu falei, não.
Ele olhou assim com aquela cara, parecia que ele estava com pena, sabe, de mim, porque eu nunca provei de vinho. Aí eu falei para ele assim, você já sentiu a presença de Jesus? Aí ele falou, pastor, não acredito muito assim, eu tenho vontade na igreja, as pessoas me chamam. Eu olhei para a cara dele, aquela cara de pena também, falei, que pena. Que dó. Mas é verdade, irmão, você está entendendo? A alegria dele vem do quê? Do vinho, vem do jet ski que ele usa. Mas e daí? Quando ele vai dormir, irmão, que ele põe a cabeça no travesseiro, o jet ski não ajuda ele, pode ter certeza. Amém? Aquela garrafa de vinho, por mais que ele goste, por mais que possa ter um sabor, não sei do que, não vai resolver os problemas dele. É verdade ou não é? Um dia a casa cai. Um dia ele vai ter que reconhecer, mas por causa disso não há espaço para Jesus nascer nele. E aí não está nascendo. E às vezes está precisando. Tem gente que está aí macumbado, tem gente que está aí, não às vezes fisicamente, mas a alma está doente. A pessoa não tem alegria com nada, a pessoa não consegue perceber nada, não dá valor à família, não dá valor aos filhos, não dá valor ao pai, não dá valor à mãe. Para ele tudo é dinheiro. Não é o lazer que ele tem. Outros vegetam, porque a vida deles é internet. O cidadão vai no banheiro e ele posta que está no banheiro. Não é verdade? Você vê, parece que a vida dele, ele está perdido, né? Tudo que ele faz, ele tem que mostrar que ele está fazendo. Aí vai comer uma comida, tira uma foto primeiro da comida, não é? É verdade, chega a ser complicada a coisa, né? Tudo que a pessoa faz, ela fica mostrando, divulgando. Você fala, meu Deus do céu, a vida da pessoa está complicada, ela não tem espaço para Jesus. Você falar para ela, ela não consegue nem te ouvir. Por quê, pastor? Porque aquilo que ela está vivendo, está fazendo, realmente está tirando o lugar de Jesus. E aí o que acontece? Irmão, Jesus ele nasce nas manjedoras, colocou as manjedoras como pessoas com um coração simples, com um coração ali disponível para Jesus. Amém? É aquela pessoa que tem um coração humilde realmente, que ela para ouvir, para entender. Aí Deus nasce sim no coração dessas pessoas. Aí essas pessoas passam a conhecer Jesus. Amém? Essas pessoas passam ali a ter uma comunhão com a presença de Deus. Tem muitas pessoas capacitadas nesse mundo que poderiam estar realmente realizando coisas para Deus. Mas por quê, pastor? Às vezes está ocupado, não tem um espaço ali para Jesus. Dê no seu coração sempre um espaço para Jesus nascer. Quando eu falo nascer, não é só aceitar Jesus, mas para tudo que Deus intenta fazer na tua vida. A cada dia, a cada passo, a cada momento. Se tem que pedir perdão, peça. Se tem que se consertar com alguém, conserte. Se você pode ser um milagre, uma resposta na vida de pessoas, seja. Deixe Jesus nascer a cada momento. Amém? Se pode falar de Jesus para alguém, não jogue fora a oportunidade. Ah, mas ali eles não gostam de ouvir de Jesus. Não quero nem saber que eles não gostam. Eu não gosto das coisas do mundo. E eles fazem isso na minha cara o tempo todo. É verdade ou não é? O mundo está o tempo todo fazendo tudo na tua cara. Você tem que aceitar. Tem ou não tem? Aí você fica lá, mas eu não quero incomodar eles, porque eu vou falar de Jesus. Pô, você vai falar de Jesus, irmão. E vai chegar um dia que eles vão ter que ouvir. Se não foi de você, mas vai ter que ouvir um dia. Porque essa é a regra da palavra de Deus. Todos vamos comparecer diante dele um certo dia. Amém, igreja? Então, deixe ele nascer na tua vida. Permita que ele nasça na sua vida. Faz do seu coração essa manjedoura para Jesus. Diga graças a Deus. E entrando ali, aí sim, você vai perceber que Jesus ele vai começar na tua vida a desfazer todas as obras do diabo. Como eu falava antes, vai te libertar das doenças, das enfermidades, dos momentos que você tem enfrentado, seja daquilo que você estiver passando. Nesse momento, quando você deixa Jesus nascer na tua vida, é que você permite ali realmente que as obras de Satanás comecem a ser desfeitas. Volta onde começamos então, primeira carta de João 3, versículo 8. Amém? Vou ler direto a parte final ali, depois do ponto, tá bom, igreja? Então Jesus ele veio para quê mesmo? Para desfazer, ele se manifestou
para desfazer todas as obras do diabo. Mas ele só vai poder desfazer se você deixar ele nascer na sua vida. Amém? Não deixe uma plaquinha dizendo ali 100 vagas para Jesus, não. Mas dá lugar para ele. Posso ler? Então, para isto, o Filho de Deus, o quê? Se manifestou para desfazer as obras de quem? Do diabo. Último passagem que eu quero ler, Lucas capítulo 13. Rapidinho lá, vamos lá? Lucas 13. Eu até citei aqui, mas eu queria ler rapidamente com você. Amém? Versículo 11 em diante, tá? 13 e 11. Isso é quando você recebe Jesus, você deixa ele entrar na tua vida. Posso ler? E eis que estava ali uma mulher, que tinha o quê? Quanto tempo ela tinha? O demônio já era de maior na vida dela, né, irmão? 18 anos estava ali um marmanjo, né? Olha lá, aí andava como? Encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Eu falava aqui do nascimento de Jesus, tem muita gente que não endireita na vida financeira. Está sempre devendo para todo mundo, dá um calote aqui, dá um calote ali, compra, não paga do outro. Não endireita. Ô pastor, mas por que não muda? Não vai ter crédito. Não vai, aí pede para você, empresta que é seu, pega teu cartão, não é assim alguns? Quando alguém fala para mim, você não pode emprestar o seu cartão para mim, eu já olho e falo, não dá não. Amém? Não, mas você sabe que eu sou certinho. Aí vem aquela vontade de perguntar, por que você não tem um? Se você é certinho, você tem que ter. Ah, mas com o meu nome eu não consigo fazer. Irmão, ele não cuidou do nome dele. Você acha que ele liga com o meu? Não liga. Entre o meu nome e o seu nome, que suja é o seu, irmão. O meu não. Estou falando para você, eu vou zelar pelo meu. É verdade ou não é? Ah, mas o nome dele... Se eu não guardar o meu, como eu vou guardar o seu nome? Meu pai, irmão, no lugar que ele viveu, você passava na cidade, você comprava em qualquer lugar só falando o nome dele. Não era assim em alguns lugares antigamente? Você falava, eu sou filho do José Rodrigues. O pessoal, não, tá, eu acerto com ele, era desse jeito. Mas por que ele guardava o quê? Mas tem uns que nunca se endireitam, pode observar. Você compra, você fala para você, ixi, não vai prestar esse negócio, né, irmão? Você já começa a dar agonia em você, né? É terrível. Mas não se endireita. Tem gente que não se endireita na vida espiritual. Vem para a igreja aqui, vai ficar um tempo bom, vai dizer que agora está firme com Jesus, que agora quer fazer a obra, que agora vai seguir bem. Às vezes fala, você é um pregador do evangelho também. Daqui a pouquinho está lá de novo, cheirando pó, usando droga, bebendo. Tem ou não tem? E volta de novo. Tinha um cantor que toda vez que diz que ele voltava da cachaça, ele gravava um CD. O homem tem um monte de CD, mas de vez em quando você encontrava ele. Eu já vi ele lá em Cascavel, já caído em calçado. Famoso homem. Também tem uma vozeirão bonita, parece que tem outro cantor que tem por aí. O pessoal chama ele de rei, mas toda vez ele caía, quando ele voltava, ele gravava. E umas músicas bonitas. Mas não endireitava. Mas por que não endireitava na vida? O que acontecia? Talvez Jesus nunca conseguiu nascer dentro da pessoa realmente. Às vezes a pessoa é simpatizante. Ela vem na igreja, senta ali, mas Jesus não tem espaço de verdade dentro dela. Tem pessoas que não se endireitam na saúde. Parece doente profissional. Se você chegar e falar com ela, ela sempre tem uma doença para falar para você. E quando não tiver, você vê ela palpar, né? Ela já começa assim, ela faz assim na tua frente. Ela fala, tá com a dorzinha assim do lado. Não tem uns que faz isso? Você vê ela procurando na tua frente onde que está a dor, porque ela nem está sentindo, mas ela já está tentando achar. Tipo assim, algum lugar eu sei que está doendo. Não é? Não endireita-se. Até que a pessoa ela tenha um encontro com Jesus de verdade. Olha só o que aconteceu depois. Versículo 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua?
impôs as mãos sobre ela e logo o quê? E glorificava a Deus. Jesus, ele veio para isso, desfazer as obras do diabo. Quando você dá espaço para o projeto de Deus se cumprir em você, tua vida vai endireitar. Seja casamento, espiritual, sentimental, financeiro, o que for. Amém? Vamos orar então? Vamos dar lugar para o Jesus?